Olá pessoal, aqui é Kelly Soares para o desafio de março a março, a autoestima é a chave. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das ideias de Deepak Chopra e Rudolf Tanzi, do livro Super Genes, ative o extraordinário poder do seu DNA para ter mais saúde e bem-estar. E para que nós possamos, eu vou falar sobre as escolhas fáceis e difíceis em termos de alimentação anti-inflamatória, mas antes eu vou trazer para vocês o que eles falam do microbioma, o que é um microbioma e por que ele é importante no nosso corpo. Então eles falam que 90% das células do nosso corpo são micróbios, incluindo a ampla preponderância do material genético. O nosso corpo contém cerca de 23 mil genes humanos versus mais de 1 milhão de genes bacterianos. Isso mesmo. Em outras palavras, somos uma coleção de colônias bacterianas com um pouquinho de células humanas. Bom, microbioma é o nome dado à completa flora de micro-organismos que superam as nossas células em 10 por 1. Pode ser chamado microbiota também. Em espanhol a gente chama de microbiota. A maneira como o microbioma foi descrito dá uma ideia do impacto dele no nosso corpo. É uma floresta interna que a gente tem de bactérias. E o termo microbioma, ele foi apresentado por Joshua Lindeberg, um biólogo molecular que ganhou o prêmio Nobel e também era um amigo do autor, do Rudolf. Mas a primeira noção sobre microbioma veio de William Beaumont, um cirurgião do exército americano no século XIX, um pioneiro na fisiologia da digestão. Ele costumava dizer que a raiva impedia a digestão. Desde então aprendemos que uma vasta coleção de bactérias intestinais afeta diretamente o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso central, desde o útero até a nossa morte. Além disso, o microbioma está sempre ajustando o sistema imunológico. Então, quando o equilíbrio natural do microbioma é rompido ou desequilibrado, isso é chamado de disbiose, certo? E os prejuízos da disbiose são sistêmicos. O leque de problemas relacionados a ela, a disbiose, está aumentando cada dia mais. Então a gente encontra a relação dessa disbiose com asma, eczema, doença de Crohn, esclerose múltipla, autismo, doença de Alzheimer, artrite reumatoide, que é a que eu tenho, né? O lúpus, a obesidade, doenças cardiovasculares, arteriosclerose, câncer e desnutrição. Então, assim, se a gente cuida do nosso microbioma, ou seja, se a gente cuida do nosso intestino, nós estamos cuidando do nosso sistema imunológico, da nossa saúde integral. Então, eles dizem que do ponto de vista da genética, o microbioma ajuda a educar o sistema imunológico e a prevenir doenças. Então, esse conceito é importante para o que eu vou compartilhar com vocês do livro, tá bom? Eles sugerem que, do ponto de vista da alimentação, que nós façamos uma alimentação anti-inflamatória. Vamos entender um pouquinho o que é uma inflamação, segundo eles. A inflamação ela é necessária ao processo de cura. Quando o sistema imunológico gera elementos químicos, conhecidos como radicais livres, e inundam a região ferida ou doente. Isso é uma coisa boa. Então, nesse sentido, a inflamação é nossa amiga, nossa companheira. Mas é possível que a gente esteja num processo inflamatório crônico, não positivo, sem saber. Porque, por exemplo, se a gente está com uma inflamação na pele, ela fica vermelha, inchada e é fácil a gente perceber. Mas no que diz respeito às inflamações internas, muitas vezes nos passam desapercebidas, né? Então, a gente não costuma ter nenhuma sensação quando o nosso sistema imunológico fica levemente prejudicado.
E muitas vezes alguns sinais de inflamação, como dores nas juntas, podem ter outras causas. Então acaba que a gente deixa passar sem ter uma percepção. Então, uma alimentação anti-inflamatória traz benefícios que a gente percebe mais rapidamente. E para fazer uma alimentação anti-inflamatória, eles sugerem que a gente comece. Eles falam de 3 tipos de escolhas. Escolhas fáceis, que são aquelas escolhas que qualquer um pode fazer, são pequenas modificações que a psicologia positiva vai chamar de comece com pequenos rituais, né? Os baby steps. Então, se a gente adota de início essas escolhas mais simples, por mais que seja tentador a gente querer mudar tudo de uma vez, fazer várias escolhas, é importante desistir dessa urgência, porque no passo a passo, fazendo escolhas mais fáceis, a gente vai treinando o nosso cérebro para numa segunda parte, numa segunda etapa, fazer escolhas mais difíceis. Então, por exemplo, se a gente fizer uma escolha positiva por semana, durante um ano a gente vai ter 52 mudanças semanais no estilo de vida. Então a gente não precisa se sobrecarregar, a gente pode ir. Lembra do paradoxo chinês? Vá devagar, chegue mais rápido. Então as escolhas mais difíceis são aquelas escolhas às quais a gente resiste ou que a gente acha que vai ser difícil cumprir porque a gente vai escorregar. Claro, tem diferenças, né? Para algumas pessoas, escolhas difíceis não são tão difíceis assim, mas é importante a gente seguir um passo a passo, é importante a gente se sentir à vontade para subir degrau por degrau, construindo uma mudança mais significativa. Então, primeiro as escolhas fáceis, depois as escolhas difíceis e tem as escolhas experimentais, que são aquelas escolhas de moda, assim, sabe? A dieta da moda, aquilo que tá ligado a algumas pesquisas que são feitas ao longo do tempo e que mudam, assim, elas são feitas agora, são modificadas amanhã, derrubadas depois de amanhã. Então, antes, o que eles sugerem, e eu também, que antes de adotar uma dieta restritiva ou qualquer tipo de alimentação ligada a alguma coisa da moda, que você se informe, que você busque o conhecimento, que você não se apresse e não vá mexendo na sua alimentação assim sem ter conhecimento do impacto daquilo, não só no seu corpo como inteiro, mas principalmente no seu microbioma, certo? Então, vá fazendo pequenas escolhas, que são as escolhas fáceis. Depois, quando já tiver treinado, faça as escolhas mais difíceis. E com relação a essas escolhas de moda, né? Dietas totalmente sem glúten, low carb, ou qualquer a dieta da sopa, da lua, da fruta, enfim. Busque muita informação antes disso. Bom, então eles sugerem com relação às escolhas fáceis. Eles colocam uma lista de coisas que nós precisamos escolher na alimentação. Eles dizem: 1. Acrescente prebióticos com fibras solúveis ao café da manhã. Por exemplo, aveia, suco de laranja natural, farelo de cereais, banana, uma vitamina de frutas feita de frutas com a casca. No caso, eu faço o suco verde. Então, assim, coloque fibras boas no café da manhã porque eles são prebióticos, ou seja, eles aumentam e alimentam os micróbios bons do seu intestino, a flora bacteriana boa. Como uma guarnição de salada no almoço, de preferência no almoço e no jantar, porque saladas fazem muito bem. Acrescente os alimentos anti-inflamatórios à sua alimentação. E eles colocam aqui os alimentos que são anti-inflamatórios, os que combatem a inflamação. Peixes gordurosos, frutinhas vermelhas, oleaginosas, sementes, cereais integrais, verduras de folha escura. Eles colocam aqui a soja, mas existem pesquisas que falam negativamente sobre a soja.
Qualquer conhecimento que você receba, inclusive esse que eu estou compartilhando com vocês, deve servir apenas como referência. Vocês devem buscar informações, vocês devem se informar muito bem antes de fazer qualquer escolha, tá? Seguindo aqui com os alimentos que combatem a inflamação, segundo Rudolf Tanzi e Deepak Chopra: proteína de cogumelos e outros fungos, laticínios com baixo teor de gordura, pimentas, por exemplo, pimentões, vários tipos de pimentas ardidas. O sabor ardido não é indicação de efeitos inflamatórios no corpo. Tomate, beterraba, gengibre, cúrcuma, alho, azeite de oliva. E ainda mais: abacate, abobrinha, cacau, chocolate amargo, cenoura, curry em pó, hortaliças como repolho, brócolis, couve-flor, acelga, manjericão e outras ervas, molho de pimenta, nabo, pepino, pimenta do reino. Então, esses são alimentos anti-inflamatórios, segundo eles. Consuma alimentos probióticos uma vez por dia. Que alimentos são esses? Iogurte com lactobacilos vivos, kefir, picles, chucrute. Prefira pães e cereais integrais. Coma peixes gordurosos pelo menos 2 vezes por semana. Salmão fresco, cavalinha, atum e sardinhas frescas ou em lata. Eu não como peixe, eu não como nenhum tipo de carne, mas também é importante que você busque informações sobre esses peixes. Por exemplo, o Flávio Passos, ele diz que o nosso salmão, ele tá aqui feito, que é criado aqui no Brasil, em cativeiro, eles, na maioria das vezes, estão contaminados com metais pesados. Então, fica a dica sempre, busque a informação. Diminua a bebida alcoólica, tome um suplemento probiótico diariamente e uma pílula multivitamínica. Então, eles falam isso, mas obviamente você precisa ter acompanhamento e recomendação médica. Nunca faça nada, não se automedique, mesmo com as coisas consideradas naturais. Compartilhe, se for comer alguma sobremesa num restaurante, compartilhe. O ideal é evitar o açúcar. Essas são escolhas simples, então eles sugerem que a gente faça uma dessas escolhas por semana e a gente vai fazendo aos poucos, acrescentando essas boas novas para o nosso microbioma. A segunda etapa seriam as escolhas mais difíceis. E eles colocam: escolha alimentos orgânicos, limite ou elimine a carne vermelha da sua alimentação, escolha ovos ricos em ômega 3, adote a alimentação vegetariana, corte o açúcar refinado, reduza drasticamente os alimentos industrializados. Isso para mim, assim, é muito importante. Você evite, não compre nada em lata, em caixinha, procure os alimentos vivos, né? Os alimentos sem passar pelo processo de industrialização. Elimine a bebida alcoólica, pare de consumir fast food, pare de comprar alimentos industrializados, não coma quando não tem fome. Então essas são escolhas mais difíceis que exigem mais tempo, mas aí você vai fazer na sua cabeça para mudar isso. E as escolhas experimentais, né, que são aquelas de moda, que você precisa buscar muito bem a informação, eles sugerem, dão alguns exemplos aqui. Adote uma alimentação sem glúten, adote uma alimentação vegana, elimine o trigo por completo, coma apenas frutas e os queijos em vez de sobremesas, adote uma dieta mediterrânea. Entendendo dieta não como algo que vai fazer você emagrecer, mas como a sua alimentação diária, certo? Aquilo que você come todos os dias. Bom, na categoria de escolhas fáceis, a meta é encontrar caminhos simples para combater a inflamação. Então, o principal entre essas escolhas é reajustar o microbioma, onde o processo digestivo dá início à via que leva à inflamação. E
É preciso reajustar o microbioma e fazer isso é a melhor defesa e o primeiro passo para conservar essas toxinas onde elas devem ficar naturalmente. Porque o que acontece é que quando a gente tem uma alimentação inflamatória, a pelinha do nosso intestino, que é a síndrome do intestino permeável, fica tão fina a pele que começam a vazar toxinas. E aí as inflamações acontecem de uma forma não saudável, né? Então é preciso cuidar disso. A vida moderna, ela nos expõe a muitas influências que prejudicam o microbioma e a gente precisa ter atenção, porque uma alimentação rica em gordura, açúcar, falta de fibras, ar poluído, estresse em excesso, sono ruim, uso de antibióticos, vários aditivos e hormônios nos alimentos que compramos, acabam tendo um impacto muito negativo no nosso microbioma. E os micróbios que colonizam o intestino são a causa direta das inflamações. Sim, mas também, se ele estiver equilibrado, esse microbioma, são uma proteção contra as inflamações. Então, a gente tem que cuidar para a saúde desse microbioma. Os prebióticos, eles vêm primeiro, são os alimentos do microbioma, sobretudo as fibras que o nosso próprio corpo consegue digerir. Então, os alimentos prebióticos, eles nunca são demais. Então, eles recomendam no café da manhã bastante prebiótico. Banana, suco de laranja natural, aveia, cereais integrais, vitaminas de frutas com casca, como já disse antes, várias frutinhas vermelhas e outras frutas também. Já os probióticos são alimentos que contêm bactérias ativas. E é muito importante que a gente cuide disso com muito carinho, porque isso vai fazer, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, vai fazer com que a gente fortaleça o nosso sistema imunológico. Quanto mais o microbioma estiver saudável no nosso intestino, maior a nossa capacidade de nos defender de outras bactérias, de vírus, daquilo que nos adoece. Então, tem alguns alimentos, eu falei para vocês dos alimentos que combatem a inflamação. E eu vou colocar aqui alguns alimentos, de acordo com os autores do livro, que devem ser eliminados ou de alguma forma restringidos. Carne vermelha, gorduras trans e saturadas, por exemplo, gorduras de animais e vegetais hidrogenadas, encontradas em muitos alimentos processados, pão branco, arroz branco, batata frita, refrigerantes, açúcar brancos, os ômega 6, glutamato monossódico, glúten, entre outros, né? Então, fica aí para vocês umas dicas para que vocês reflitam e busquem mais informações com relação ao microbioma, com relação à saúde do intestino, alimentação anti-inflamatória. E eu vou finalizar com os passos básicos para a diminuição do peso, que esses passos são sugeridos aqui no livro deles também. Não siga um regime de restrição de calorias. Deixe para cortar as calorias no final do seu regime para eliminar peso, não no início. Concentre-se primeiro nos passos fáceis para reduzir a inflamação. Preste atenção aos alimentos prebióticos e probióticos. Ao mesmo tempo, faça escolhas simples em relação a aumentar a sua atividade física. O mais importante é deixar de ser sedentário e se movimentar ao longo do dia. Vamos dançar na sala, vamos caminhar em volta da casa, vamos pular corda, vamos fazer aulas de alongamento, vamos fazer aulas em casa, já que estamos em quarentena, mas que trazem esse movimento saudável para as nossas vidas. Continuando. Atente para o sono bom, já que o sono ruim atrapalha os principais hormônios da fome e da saciedade. Faça escolhas fáceis em relação às emoções.
já que comer por razões emocionais é, em geral, um componente do ganho de peso, e depois de seguir os passos acima por pelo menos 3 ou 4 meses, verifique se você está diminuindo o seu peso. Se você diminuir 250 gramas aproximadamente por semana, será considerado uma marca alta. Diminuir 900 gramas por mês ainda é um sucesso. Se você diminuir tudo isso, continue fazendo o que faz sem cortar calorias. Se você não vê a diminuição do peso, considere um corte de 200 calorias em seu consumo diário, desde que isso seja fácil. Considere isso uma escolha permanente, como as outras escolhas fáceis do programa. Se não for fácil cortar calorias, continue fazendo outras mudanças e verifique o seu peso em 2 meses. Repense, então, o corte de calorias. Obviamente que você deve seguir as recomendações do seu médico, do seu nutrólogo, nutricionista, que essas são apenas ideias para te estimular a buscar mais conhecimentos para que você possa cuidar do seu corpo com muito amor e carinho, para que você possa fortalecer a sua autoestima. Porque quando você se torna consciente da sua alimentação, isso é o primeiro passo da autoestima, viver conscientemente, né? Ter consciência do seu corpo, dos alimentos que você ingere e fazer escolhas inteligentes, começando pelas fáceis, depois pelas difíceis e analisando muito bem se vai fazer uma escolha experimental ou não. Então é isso, queridos e queridas, que vocês possam aproveitar bastante esse áudio. Um beijo no coração, gratidão e amor e sempre meu sorriso largo e meu abraço terno. Até a próxima!